Graça e a paz, meus amados irmãos. Bom dia a todos. Hoje eu vou estar falando sobre o versículo-chave que é usado muitas vezes nos templos, né? Como esse versículo é usado para que as pessoas, praticamente, elas não saiam do templo, que é Hebreus 10, 25. Então vamos ver se essa congregação que fala aqui é o que eles apontam, se tem alguma coisa a ver com o que é considerado denominação hoje. Vamos ver se é isso. Hebreus 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Em outras traduções está escrito: não deixando de congregar, como é costume de alguns, que dá o mesmo significado. E para continuar o versículo aqui, para não dizer que eu só estou lendo essa parte, por quê? Porque é essa parte que usam, né, para aquelas pessoas que não estão lá dentro, entendeu? Essa parte aqui que eles usam como eles estão certo e quem não está lá está errado. É assim. Então vamos para a verdade do que significa isso aqui e nós vamos chegar a um entendimento para a glória de Deus. Então, se aqui diz: e não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, a primeira coisa que você tem que entender é para quem essa carta aos Hebreus já está falando, né? Carta aos Hebreus. Então, você tem que entender para quem foi essa carta. Você tem que entender o que tem nessa carta, do que se trata essa carta, para você entender e não confundir uma coisa com a outra, entendeu? Porque eu falo isso, que todos nós aqui estamos para aprender um com os outros, certo? Quando é verdadeiro, quando está nas escrituras, ok? Então, isso aqui é usado, esse versículo, para atingir aqueles que não estão na denominação, dentro dos templos, né? Ou considerado, na frase popular dos religiosos, os desigrejados. Certo? Aí vamos lá. No original, nesse texto aqui de Hebreus, nesse texto de Hebreus, no grego, significa epissinagogue. Epissinagogue é o que significa essa congregação. Mas o que significa epissinagogue? O prefixo, que é epi, significa acima, ou do alto, ou espiritual. Então, juntando, vai dar um ajuntamento acima, de cima, um ajuntamento do alto, um ajuntamento espiritual. Então, significa isso no grego, epissinagogue. Essa palavra, meus amados, epissinagogue, tem duas no Novo Testamento. Essa que está aqui em Hebreus é ajuntamento do alto ou reunião acima do alto espiritual. E também ela se encontra esse mesmo ajuntamento do alto
que se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Está escrito assim: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião, o nosso ajuntamento, ou seja, e a nossa epissinagogue, acima ou do alto, espiritual, no grego, no original, ok? Então aqui já mostra para mim, para você, que essa reunião aqui, ela é mais espiritual do que, como muitos falam aí, da terra. E por quê? Observe. Aqui nos livros, aqui no livro de Hebreus, nós percebemos o seguinte: percebe que o escritor aos Hebreus, ele vai mostrando para esses irmãos que eles eram judeus e eles tinham práticas do judaísmo, da lei, de sacrifícios, né, de rituais, né, práticas da lei. E o que acontece? E aí, essa congregação aqui, que o escritor está falando, ela é espiritual. Agora você, como um servo de Deus, como serva de Deus, você lembra que o seu mestre falou para aquela mulher samaritana? Ela perguntou: mestre, aonde devemos adorar? É no monte ou é no templo? Jesus falou: mulher, vai chegar um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então aqui, essa adoração que vai adorar o Pai em espírito e em verdade, ela já é mais alto. Nós sabemos que nas Escrituras está escrito que nós devemos buscar, pensar, querer as coisas do alto, as coisas celestiais. O objetivo das Escrituras é sempre nos elevar o mais alto, é sempre nos elevar em espírito o mais alto, mais próximo de Deus. E aqui nós vemos no livro de Hebreus que, um exemplo, Jesus, ele veio e ele trouxe o tabernáculo espiritual. Outro que ele trouxe, ele não adentrou, não foi no santuário terreno, ele adentrou no santuário espiritual. Então você vê aqui que essas práticas da lei, elas são terrenas. E aqui o escritor aos Hebreus estava passando para esses irmãos que estavam deixando a congregação, deixando as coisas do alto, deixando, né, a comunhão do Espírito, deixando a comunhão da supremacia de Cristo, que aqui no livro aos Hebreus mostra que ele é maior que os anjos, ele é maior que Moisés, ele é maior que a lei, ele é maior que o sacerdócio levítico, e ele é o sumo, o melhor sacerdote. Então é isso que aqui aponta. Então aqui já está dando uma resposta para mim e para você, que o que aqui está é uma reunião espiritual para pessoas mais elevadas. Não seja como alguns que deixaram. Quando você deixa de orar, quando você deixa de pensar em Cristo, quando você deixa de manter a sua comunhão na sua vida diária, então você já começa a deixar de congregar. De um lado espiritual, você já começa a deixar de estar congregando celestialmente, deixando de congregar acima do alto. Você começa a perder essa congregação espiritual.
E aqui está chamando a atenção que alguns deixaram porque eles começaram a voltar à prática dos templos. E aqui está dizendo, vocês não podem deixar de estar nessa comunhão da congregação espiritual, que eu estou falando aqui para você, que você não pode deixar de se reunir com seus irmãos. Eu não estou dizendo aqui que você não pode deixar de ter contato, mas hoje nós temos vários meios de comunicação com os irmãos, não obrigatoriamente presencial, pessoal. O que você não pode é de deixar de compartilhar, de exortar uns aos outros, de falar do amor de Deus uns com os outros, independente aonde esteja. Se um está no Japão, outro está não sei não. Isso aí, a conexão da Igreja de Cristo, ela é espiritual. Então, meus amados, aqui também eu não estou passando que é para você se isolar do povo. Jamais. Mas também, nem você pode excluir, nem quem quer estar lá, quer estar dentro dos templos, nem quem está dentro dos templos pode excluir quem não está lá. Por quê? Porque a Igreja de Cristo, ela é conectada por meio da graça de Cristo. Então, aqui está a resposta. Essa reunião, ela é em espírito e em verdade. É mais alto do que você imagina. É mais alto do que quatro paredes que você quer estar ali escondido. Essa reunião é aquela que quando você fecha os olhos, você sente, você subir espiritualmente. Essa reunião é aquela que quando você fecha os seus olhos, você começa a orar pelo seu irmão. Essa reunião é aquela que quando você fecha os olhos, você começa a perdoar as pessoas. Essa reunião é aquela que quando você fecha os olhos, você consegue sentir a comunhão do Espírito Santo, do teu Senhor na tua vida. É essa comunhão. E essa comunhão o homem não tira. Essa comunhão, ela tem que estar dentro de nós. Seja você seja quantos for, aí no seu lar, onde você estiver. Então, meus amados, esse versículo é isso. Episinagogue, a reunião que está acima ou do alto, espiritual. E não tem nada a ver com a reunião que estão querendo aplicar dentro dos templos. Então, cuidado para nós não ser enganados. Para nós finalizar aqui, Atos capítulo 2, 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Mas aqui está uma questão. Eles não reuniam, não era porque lá era o lugar que eles se reuniam como igreja, não, meus amados. Eles se reuniam, sabe para quê? Para ganhar os irmãos, entendeu? Para evangelizar aqueles que estavam na prática ainda do judaísmo, aqueles que não conheciam a Cristo, não queriam saber. Por isso que por muitas vezes eles apanhavam e era lançado fora do pátio. Então está aqui outra coisa que é verdadeira, está nas escrituras, mas às vezes as pessoas interpretam errado e ficam falando coisas que não é o certo, meus amados. Então está aí, que os irmãos reflitam e que os irmãos abram os olhos nesse texto, ok? E para finalizar aqui Efésios 6, versículo, capítulo 2, versículo de número 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e